Bom dia para todos vocês que sempre têm nos acompanhado aqui com a nossa leitura matinal. E nós continuamos a dar prosseguimento na leitura do livro Um Exército de Vencedores, aliste-se já, do nosso apóstolo, o irmão Pedro Dung. E o tema de hoje, da leitura de hoje, é O sacerdócio de Cristo nos torna vencedores. Quando nós ouvimos falar a palavra vencedores, que olhamos para nós mesmos, para a nossa condição, sempre vamos fazendo uma análise dizendo: não estou no padrão de um vencedor. Ainda me falta muita coisa. Eu preciso ainda de muita coisa, de mais tempo para poder ser trabalhado pelo Senhor e poder me tornar um vencedor. Mas a leitura de hoje, ela traz uma esperança maravilhosa para nós. Cristo, quando ele foi à cruz, ele morreu e ressuscitou, ele se tornou nosso sumo sacerdote. Mas não o sumo sacerdote relacionado à época levítica, no Antigo Testamento, na época da lei, o sacerdócio humano. Mas ele se tornou nosso sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. É um sacerdócio perfeito, ó Senhor Jesus. Toda a vontade do Pai é suprida por meio do Filho. Por quê? Porque ele hoje está servindo, ele está ministrando no verdadeiro tabernáculo que é nos céus. E ele hoje, por meio do Espírito, está trabalhando em cada um de nós. Ainda que não venhamos a nos considerar vencedores, temos um sumo sacerdote perfeito da ordem de Melquisedeque, que é de uma ordem celestial, trabalhando em nós, para que, quando venhamos a servir ao Senhor, possamos servir por meio desse sumo sacerdote que é perfeito e consegue servir, suprir toda a vontade do Pai. O que o Pai tem vontade, esse sumo sacerdote perfeito consegue executar. Ó Senhor Jesus. E ainda tem mais. Ele não é só o nosso sumo sacerdote. Por causa de onde hoje ele está, né, que é assentado no trono, à direita do Pai, ele nos incluiu nele e hoje também estamos experimentando a realeza. É o sumo sacerdote e o rei. Essas duas coisas em uma única pessoa. Essa natureza está sendo trabalhada em nós, pelo nosso sumo sacerdote e pelo nosso rei. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E esse rei, ele precisa governar todas as coisas. Deus, né, antes de haver o pecado, ele reinava soberanamente sobre todas as coisas e a sua vontade era feita. Todas as coisas estavam em ordem. Mas quando o pecado entrou, quando o homem caiu, o pecado entrou, as coisas passaram a ficar totalmente desordenadas. E Deus, ele precisa, por meio do seu reino, colocar todas as coisas em ordem. Ó Senhor Jesus. E para isso, ele conta com a sua igreja. Mas não a igreja na sua totalidade. Porque a própria palavra nos mostra, né, que será uma porção da igreja, será uma parte, aquela parte mais forte, que vai compor o exército de Deus para trazer o reino de Deus e colocar todas as coisas em ordem por meio de Cristo. E isso vai ser feito por meio do reino dos céus. O reino dos céus hoje, que é a igreja, que é essa esfera onde Deus pode governar, ela vai trazer o reino de Deus para a terra, para colocar ordem em todo o universo, em todas as coisas. E no livro de Efésios, né, Efésios 1, 9 e 10, mostra o mistério da vontade de Deus. Deus, ele tem uma vontade que é encabeçar todas as coisas e sujeitar todas as coisas para que tudo venha ficar em ordem. Cristo sendo o cabeça, todas as coisas serão sujeitas a ele e ele poderá colocar ordem em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, mas para que isso aconteça, ele precisa de um exército, aquela parte forte da igreja. Ele precisa de um exército que possa lutar para trazer o seu reino, a sua vontade para essa terra. Deus conta comigo e com você. Precisamos compor esse exército de Deus. E nós vemos que há uma certa urgência, há uma urgência. Senhor Jesus, porque não nos resta tempo. O tempo é hoje, o tempo é agora. Precisamos permitir o trabalhar de Deus para que possamos responder a esse chamado. Dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Não podemos ficar dando voltas no deserto, como o povo de Israel no Antigo Testamento. Esse sumo sacerdote, esse rei, ele está trabalhando para que o seu exército seja fortalecido e traga o reino de Deus para a terra. Quanto a mim e quanto a você,
precisamos estar apercebidos, estar nesse exército. Embora nos resta pouco tempo, ainda há tempo para nos aperfeiçoarmos na palavra, porque é a palavra que é a nossa espada, a palavra é que é a nossa arma, ó Senhor Jesus, e nós precisamos honrar esse chamado, compor esse exército, porque esse sumo sacerdote, ele vai nos fazer vencedor. Esse é o seu intuito. Ele está servindo ao Pai e por meio dele, por meio do Espírito, ele está trabalhando em nós para que também possamos servir ao nosso Pai e trazer o seu reino e a sua vontade para essa terra. Ó Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã, Senhor, nós oramos a Ti. Trabalhe em nós, Senhor. Trabalhe na nossa vida, na nossa natureza, no nosso dia a dia. Senhor, torna-nos vencedores dia após dia. Que possamos vencer todos os dias por meio da Tua palavra. Vencer todas as dificuldades. Trazer o Teu reino para essa terra. Senhor Jesus, leva-nos a ganhar as pessoas como um exército forte. Irmos até as pessoas e salvarmos as pessoas em Teu nome. Senhor Jesus, ajuda-nos a trazer o Senhor de volta. Torna-nos vencedores, Senhor, por meio do seu sacerdócio. Nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.